Olá, bom dia. No ar agora através da Rádio Eldorado FM 87.5, que tem a direção de Zusa do Paracatuzinho e Alexandre Barros, e também pelo canal do YouTube O Ativista Paracatu. Ouça e assista ao programa Pimenta Malagueta. Apresentação: Antônio Vieira, Tonhão, eu mesmo. Oferecimento: Movimento Verde de Paracatu, Coperfan e VIP Studio, que é esse espaço cedido para a gente. O nosso bate-papo de hoje é a respeito das religiões de matriz afro. Religiões de matriz afro, ou melhor, africanas, como candomblé e umbanda, desenvolveram-se no Brasil a partir dos conhecimentos de povos escravizados, iorubás, bantus, jejês. Cultuam orixás e divindades associadas à natureza e ancestrais, utilizando danças, músicas, oralidade e o conceito de axé, força vital. Enfrentam intolerâncias religiosas, mas são de grande resistência cultural. Para falar a respeito deste tema, está conosco hoje o doutor Edenilson Barbosa. O doutor Edenilson Barbosa, para quem não conhece, é jurista, isso é, advogado, ativista de direitos humanos e gestor cultural. Bacharel em Direito com especialização em História da África e doutor honoris causa pela Faculdade Febraica, Faculdade de Formação e Especialização Brasileira e Internacional de Capelania. E OCB, Organização dos Capelães do Brasil. Títulos que reconhecem sua notória contribuição à defesa dos direitos humanos e à valorização das comunidades tradicionais. Ativista e pesquisador com extensão em História da África, destaca-se pela articulação entre o saber jurídico e a preservação da ancestralidade africana, atuando no fortalecimento da cidadania quilombola e urbana. Ativista com atuação estratégica em direitos humanos, com foco no combate à intolerância religiosa e na proteção do patrimônio cultural e material. Ex-presidente da comunidade quilombola Porto Pontal e liderança atuante no bairro Vista Alegre, sendo referência na gestão de demandas sociais e representação coletiva. Especialista também em coordenação de projetos culturais, manejo de editais e fomenta a cultura negra tradicional. Sacerdote de candomblé e tombando na Jurema Sagrada. Exerce as funções de juiz de paz e capelão de religiões de matriz africana, atuando na assistência social, espiritual e mediação de conflitos. Portanto, é um gestor cultural e líder comunitário, juiz de paz e capelão, de matriz africana, e tesoureira do PDT, Partido Democrático Trabalhista Nacional. Conosco, então, Edenilson. Bom dia, Edenilson. Tudo bem com você? Bom dia, Tonhão. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Eldorado. É uma satisfação imensa, estar aqui presente hoje para poder fazer esse bate-papo, dar uma explicação a mais da cultura afro, que é com conhecimento que a gente combate a intolerância religiosa e o racismo cultural. Edenilson, eu queria que você me contasse uma situação. Como cidadão que defende essas religiões de matriz afro aqui em Paracatu, você se sente discriminado? Tonhão, falar a verdade para você, 24 horas por dia a discriminação sempre bate na minha porta. São mais, falar assim, dentro dessa minha vertente religiosa, praticamente são mais de 40 anos que eu estou dentro da religião de matriz africana. E, consequentemente, constantemente, tem vários relatos que eu posso citar aqui para você de discriminação. Quando eu me iniciei
começou a discriminação dentro da minha própria casa, né? Quando eu iniciei, porque deixa eu te explicar o porquê dentro da minha própria casa. Eu nasci num berço, como todo tradicional, todo mundo, para que tu ensinasse num berço católico. E por necessidade de saúde, eu coloquei em si a minha religião para minha família, porque eu sempre fui descendente de religião de matriz africana, desde que eu entendo por gente. Eu tive meus problemas infantis, mas, como diz minha mãe, não vi aquilo como necessidade de levar para um terreiro. Mas quando eu fui crescendo, aí veio os problemas espirituais, né? Onde que minha tia, que morava em Brasília, já falecida, sempre me levou, né? E onde que eu ficava, mas nunca contei para minha família. Aí eu tive um problema de saúde, tive um problema, uma hérnia de disco, que, por consequentemente, nessa hérnia de disco, eu fiquei 60 dias em cima de uma cama, né, sem poder fazer, sem levantar. Toda vez que eu levantava, sentia uma dor imensa. Aí aonde que eu, né, senti essa dor imensa e não aguentava ficar em pé. Aí eu já casado, com pai de família, né? Aí veio um amigo meu com jogo de búzios, jogou para mim e falou que eu precisaria de iniciar no candomblé. E aonde eu iniciei no candomblé. Só que na minha época, quando a gente inicia, né, a gente tem que ficar um período de preceito, né, e vestindo branco. Quando eu iniciei, todos os pelos do corpo são raspados, raspou minha sobrancelha. Então ficou aquela situação assim, né? Parecendo que eu estava né, tido um câncer. Ser extraterreno, né? Sim. Aí eu fiquei, quando o pessoal perguntava, cadê Denilson? Né? Minha esposa, não, tá viajando. Cadê Denilson? Que dia que ele chega? Tá viajando. Que eu fiquei 21 dias recolhido, né, para iniciação. Que hoje, né? Aí, quando eu cheguei, quando ela percebeu que eu tinha chegado, ela foi lá na minha casa, que eu morava no fundo da casa dela, né? Foi lá na minha casa, quando ela me viu, ela já falou assim, você foi mexer com esse trem, né? Aí eu falei, mexi porque eu precisava, né? Aí ela ficou 6 meses sem conversar comigo. Eu pedi a benção, ela virava a cara. Né? Esse é um relato mais rápido para poder, por conta de tempo. Né? E até hoje, né, pessoas da minha família não conversam comigo por conta da minha religião. Né? Agora, o mais recente mesmo, vou te contar assim, no público. Né? Minha filha, a do meio, hoje já está com 21 anos, e o sonho dela era fazer catequese. Né? A gente morava ali no Arraial da Angola, perto de Santana. Aí ela foi na missa com minha mãe, né? E chegou, e minha mãe levou lá para poder conversar, e ela queria fazer catequese. Aí passou um tempo, aí a professora de catequese, vem cá quarta-feira. Minha filha foi. Quando chegou lá, ela escutou a seguinte palavra, eu não vou colocar você aqui no catequese não, porque todo mundo sabe que você é filho de macumbeiro. Né? Então, foi uma situação. E o mais recente, a filha dela, minha neta, filha dessa filha minha, ela está com 3 anos, a gente foi registrar ela, que o nome dela é Esther Yalemim. Yalemim é a digina do meu pai de santo. Né? E o cartório daqui não quis registrar ela por conta que não encontrava o Yalemim
no Google. Aham. Né? Ah, não vou registrar, não vou registrar. Como eu tenho curso de idioma de Iorubá intermediário e avançado, e eu tive que fazer a tradução do Yalemim, fazer a tradução e pegar trabalhos feitos, né? Trabalhos feitos que constava nesse trabalho o Yalemim, o porquê do Yalemim, e mostrar no cartório. É. Aí assim, depois eu até falar que eu ia movimentar o judiciário, aí o cartório foi, reconheceu e registrou a minha filha. Denilson, é o seguinte, tem algumas questões que eu fico indignado e indagando. Por exemplo, essas religiões de matriz africana, muitas delas seguem, inclusive, princípios da religião católica, né? Através de santos, com outros nomes de entidade. Não tem isso? Nem todas. Pois é, mas algumas têm, né? Sim. Que seguem, algumas seguem. Só que o que eu fico, às vezes, pensando quem te discrimina é porque normalmente são cristãos. Sim. Né? Agora, como que um cristão que diz que é seguidor do que pregou dos últimos grandes seres que nós tivemos, que foi Jesus, né, que sempre pregou a não discriminação, a igualdade, a paz, o amor, o companheirismo, discriminam pessoas de outras religiões ou até pessoas que não têm religiões. Então, é uma incoerência muito grande isso. E por exemplo, eu fui coroinha por 5 anos aqui, na época de Frei Pedro, na década de 60. Depois fui para colégio interno de Padre Salesiano, fiquei mais 5 anos interno, rezando 2 missas por dia. Hoje eu não sigo religião nenhuma, não tenho religião nenhuma. Né? Eu sou um cristão, mas não sigo religião. Mas então eu fico, às vezes, analisando sobre essa questão da discriminação que vem de quem prega que é a favor dos mais humildes, dos mais simples, dos menos favorecidos. Isso é uma loucura, né? Completamente. Essa situação, se for analisar, igual você falando, da religião matriz africana seguir controvérsia, porque nem toda religião de matriz africana acredita na teoria da existência de Jesus e de Deus. Uhum. Né? Porque a gente acredita, a gente tem outra vertente, porque essa situação de Deus, desse grande avatar Jesus Cristo, né, é uma criação da Igreja do Ocidente. Né? Porque De 2.000 anos para cá. E antes disso? Antes de 2.000 anos. Entendeu? Porque o que acontece? Isso porque a gente vê assim, vou te falar, porque Jesus Cristo é um produto da Igreja Católica. Foi um líder, né? Não resta dúvida que foi um grande líder, mas a Igreja Católica, seguindo os seus interesses, e não só a católica também, né? Tem os evangélicos, segundo os seus interesses, pegaram Jesus para transformar no grande ser. Né? Porque é igual eu falo assim, eu vou te contar. Se eu te conto uma história, né, de um ser, esse ser vai se tornar uma pessoa. E essa pessoa, com o passar do tempo, tanto eu contar para você, vai ser divinizado. Né? Então, ele vai se tornar santo. Então, eu tenho que passar isso para frente. E como que eu vou passar? Da mesma coisa. Porque se eu for falar assim,
O pessoal fala para mim quando quer conversar sobre religião, né? Porque o candomblé, para mim, ele não é uma religião. Ele é um compromisso que eu tenho com o sagrado. Aham, Isso que nós, de religião de matriz africana, acreditamos. aham. É o ser sagrado, o ser Olodumare, que é o ser supremo, o ser criador, que a gente acredita, né? Então, isso vindo da partir da África, da diáspora africana, né? É essa situação. Então, a gente começa a crer nessa situação. Aí, quando os pretos foram sequestrados da terra-mãe, né, da mãe África, e eles vêm sem querer, né, para o Brasil, Na marra. vem na marra, aí do mesmo jeito que teve os... fugiu o nome agora. Isso, porque eu não fico muito nessa história. Quando chega aqui no Brasil, eu tenho que ser catequizado. Aham. Então, do mesmo jeito que o índio foi catequizado, o preto também foi catequizado. Então, eles tinham que fazer aquela situação de você vai começar a crer em No que nós queremos que você crê. isso, né? Aí foi que aonde que surgiu o cicletismo, que para uns foi para misturar a religião, para outros foram de forma de Resistência também. É por isso que existem, por exemplo, em algumas religiões de matriz africana, tem Ogum. Quem que é Ogum? São Jorge dos católicos. Isso tudo para despistar, para eles continuar com a cultura deles, né? Iemanjá. Quem é Iemanjá? Quando você vai para o lado dos católicos, é Nossa Senhora da Conceição, né? Oxalá. Quem é Oxalá? Jesus Cristo. Essa situação surgiu também porque quando o preto, né, que eu gosto de falar preto, porque essa situação de negro, para mim, vem do lado meio assim, meio negativo, né? Porque eu creio muito que tudo que é preto é coisa boa. Café preto, dinheiro preto, carro bonito é carro preto. Agora esse negócio negro, aí É para mais mim, pejorativo, né? e vem pro lado negativo. Se você vai fazer uma magia, você vai fazer uma magia negra. Né? Se o seu nome tá lá, você vai pro livro negro. Negro, Então, é tudo que se tais negativos, né? Então eu bato nessa tecla. Então, quando o preto foi sequestrado da África, a única oportunidade que ele teve de pegar foi uma pedra. E essa pedra a gente chama, pra gente dentro da religião, chama de otá. Que é o que, quando a gente faz santo, é o que ganha vida, é o que ganha, que nós transferimos a nossa crença pro sagrado. E o que eles fizeram? Pegaram essa pedra e colocaram. Como na época eles tinham que crer em alguma coisa, eles pegavam o santo, furava o santo e botavam o altar dentro do santo. Por isso que surgiu muito aquele santo paoco. Santo né? Paoco, né? Porque tinha o altar, tinha a pedra que eles traziam da África. Então eles Que a cultuavam pedra era o sagrado, o né? sagrado deles, que é a única coisa que eles trouxeram da África. Aí o santo estava ali como se fosse só um embrulho. Um embrulho só para um disfarce. Então, ali, que é o que eu tenho. São Jorge, ele pegava o São Jorge, furava lá e... Não, porque era similar com o guerreiro, né? Então, estou cultuando São Jorge. Mas o sincretismo mesmo se transfere mais, que é mais da religião Umbanda. Porque a Umbanda ela é misturada com a pagelância, com o catolicismo, com o kardecista e com o candomblé. Né? Então, por isso que vem esse lado do sincretismo.
Ainda tem aqui a questão também, eu peguei umas anotações aqui. Tem São Jerônimo, que é Xangô. Tem Isso. Santa Bárbara, que é Iansã, né? Inhansã, Que ela é a Iansã Santa Bárbara, ela é orixá dos ventos e tempestades, tempestade, né? E orixá, o Xangô é orixá da justiça. do raio, da justiça. Nós temos aqui Nossa Senhora Aparecida, que é Oxum, que é orixá das águas doces, Sim. né? E do amor, que é diferente de Iemanjá. Iemanjá é da água salgada, né? E Iemanjá é Nossa Dos Senhora navegantes. dos Navegantes, né? Então, isso tudo foi jogada do De pessoal de Umbanda, né? Umbanda. De Umbanda que colocava o... Não é nem sim de Umbanda, simplesmente é porque necessitava de cultuar. É, Né? Então, porque naquela época em si da escravidão, a Umbanda em si também nem era conhecida, né? porque eles faziam essa questão do otá que você diz aí, usando uma imagem de santo, que é o santo do Paúco, para colocar o otá dentro, é para eles cultuarem o sagrado que era o otá, né? Sim, Mas para despistar da perseguição que tinha. perseguição, porque querendo ou não querendo, da época, a religião de matriz africana, quando eu falo religião de matriz africana, eu quero dizer toda, quimbanda, umbanda, candomblé em si, porque a situação era o quê? Cultuar o sagrado, né? E aonde que vem essa situação do sincretismo? Que o sincretismo, querendo ou não querendo, ele está em toda a formação de qualquer religião, né? Eu fico imaginando, Edemilson, a situação desse povo preto que veio da África para conseguir fazer essa jogada toda para que pudessem cultuar o sagrado, né? Sim, Em cima de uma situação muito complicada que era aqui, né? com Então, certeza. Foi uma grande. É uma coisa assim inexplicável, igual o pessoal hoje, vou te falar, falando do tema da escravidão, né, até uma entrega que tinha no meio do mato, assim, tal, tem um significado. Porque o pessoal, não, porque o escravo fugia, né? Então ele já sabia, opa, vou fazer uma entrega porque meu irmão deve passar por aqui. aham, Então ia lá e colocava comida, aham, colocava farofa, rapadura, aham, tudo para fortalecer o negro que estava fugindo, aham. como se fosse entregue. Então ele já ficava meio cismado que aquilo lá não, aquilo lá é feitiço. Não É vou o mexer. despacho que eles falam que tem hoje, Que né? tem hoje. Então, mas aquilo lá representa o que historicamente era porque o negro fugia, o preto fugia. Para E sobrevivência do negro, sim, porque, do não, preto, né? porque ninguém queria dar comida para ele. Então já sabia, já estava fulano, Então, porque encruzilhada ali, eu vou deixar deixar. ali que aí você já vai, se alimenta, pega e para até chegar no quilombo mais próximo. É interessante isso, porque eu acho que as pessoas ocidentais aqui, principalmente ligadas a essas religiões aí mais cristãs, principalmente o pessoal da Igreja Católica e o pessoal evangélico, a visão que eles têm das encruzilhadas com alimento é de ter um despacho ali para atrair o demônio. Eles não sabem dessa realidade que era dos companheiros deixando A comida para o outro, para poder chegar ao destino onde que era para o quilombo mais próximo. para fugir da escravidão, né, das maldades que aconteciam com eles, né? Sim, Isso é importante falar isso para a sociedade, porque serve para esclarecer as pessoas o que é isso, né? sim. Agora, me conta aqui uma coisa. Aqui, vamos falar aqui em Paracatu. Nós até Paracatu. conversamos mais fora do programa. Você acredita que aqui, pessoal de religiões matriz africana
que são comprometidos mesmo com a religião ali, você coloca que, assim, a previsão sua de que nós temos quantas pessoas, mais ou menos, aqui, de linha de frente? Linha de frente, se eu colocar assim para você exatamente, Aproximado. vou falar 1.000. Né? Ainda colocando muito ainda. Né? Agora, pessoas que frequentam, é bem maior o número de gente, né? É maior, porque a situação hoje é porque tem muitas pessoas que ainda têm o preconceito de falar que é de religião de matriz africana. Vou te dar uma ideia por quê. Quando chega o período do censo, né, muitos hoje, quando chega para ser entrevistado, ninguém fala assim, eu sou de candomblé, eu sou de umbanda. Não. Qual é a sua religião? Eu sou espírita. Então, por falta de conhecimento, nesse espírita, pro IBGE, engloba tudo. Junta tudo. Engloba kardecista, engloba umbandista, candomblecista, quimbandista, né? Agora, quando você chega e fala, eu sou de religião de matriz africana, sou de candomblé, aí a obrigação do entrevistador é colocar lá, candomblé. Só que não coloca espírita. Então, as outras não existem. As outras não existem. Então, o número fica muito reduzido. Né? É a discriminação mesmo. Sim. É a discriminação que existe hoje. Hoje é o que é escancarado. Então, e outra, é igual uma situação que a gente conversa muito. Eu sou uma pessoa que já defendi muito a bandeira quilombola, mas aí eu deixei de lado a bandeira, não deixei de lado, mas deixei mais para assumir a bandeira da religião de matriz africana. Para defender com unhas e dentes dentro de Paracatu. Porque que Paracatu já teve caso, né? Caso aqui de casa de umbanda, da própria PM chegar na casa, não respeitar e ir logo prendendo os atabaques e levando embora. Então, por falta de conhecimento. Porque a situação não é a falta de conhecimento. Porque tudo que está dentro de uma casa de religião de matriz africana, lá tudo é sagrado, porque para nós o território nosso é sagrado. Isso tem, a gente de vez em quando tem notícia aí, principalmente na região do Nordeste, na Bahia, de pessoal que entra de outras religiões lá, quebra tudo, põe fogo, né? Não, isso aí quebra, mata, né? Então, comete crime bárbaros, isso aí, se eu for conversar sobre isso aqui, nós vamos passar mais de... Não, mas eu estou falando aqui em termos de Paracatu. A situação, igual você perguntou, por quê? A situação. Quando tem uma cerimônia de alguma coisa da administração pública em si, se monta um palanque, vou dar um exemplo, se você é o prefeito, se você sabe que o fulano é pastor e o outro ciclano sabe que é padre, você vai convidar eles a subir, né, tradicional isso aqui, né? E mesmo as pessoas me conhecendo, estou falando em si... Paracatuense, conhecido, né? Sabe qual é a minha religião, sabe que eu sou sacerdote. Né? Então, chama o pastor, chama o padre, mas eu acho que é vergonha de falar assim, não, vou chamar... Não, é vou preconceito mesmo, sim, acho que isso é preconceito mesmo. Sim, não vou botar um macumbeiro lá, não, né? Então, porque o mesmo processo que uma pessoa estuda para ser padre,
Aham. estuda para ser pastor. É o mesmo processo que nós, quando de religião de matriz africana, passamos. Aham. A gente estuda. Para mim ser sacerdote, eu tive que ficar pelo menos 7 anos como Iaô, Uhum. né? Aprendendo, porque nós não tem Bíblia. Aham. A situação nossa é oralidade. É. Então, você tem que estar lá o dia a dia. Aham. Nossa sessão não é igual a mesma de ontem. Sempre tem uma coisa diferente que muda. Então, é uma situação muito complicada, que eu luto para poder mostrar isso. E essa situação da pessoa não bater no peito para falar que é de religião de matriz africana, porque que já aconteceu e está acontecendo, inclusive na minha casa, né? Filhos de santo meu que fala que carrega o fio de conta no pescoço, o patrão já começa a ficar de olho nele para poder mandar ele embora, Aham. né? E é uma coisa assim, não, e de vez em quando salta uma piadinha, né? Que não sei o que tem, se eu fizer isso, a fulana ali é de religião, vai fazer isso comigo. Você está falando, eu estava aqui pensando, nós tivemos ontem uma sabatina no Senado que o sabatinado, que inclusive não foi aceito depois pelos senadores, que os senadores, inclusive, eles não tinham que aprovar ou não, eles tinham que escutar se ele era apto, porque quando você vai para o Senado tem que ver se você é apto, se você, né, é preparado, eticamente, Sim. moralmente. Conduta Tal, tal. ilibada. E depois só referendar aquilo, eles não tinham que reprovar ou não. Então, esse cidadão que estava lá sendo sabatinado era um evangélico doente, parece que ele estava fazendo um concurso para virar pastor, nem era ministro do Supremo. Agora, eu fico imaginando se um presidente da República indicar para ser ministro do Supremo um cidadão que é um sacerdote de matriz africana igual você, que é um advogado, que conhece, que tem conhecimento, que tem moral, que é uma pessoa de moral ilibada, né? Você já imaginou um cidadão nessas condições entrar dentro do Senado para ser sabatinado ali? Fuzilado até. Eles matam ele lá antes dele entrar, quando ele for assim. indicado, eles mandam matar, né? Sim. Então, agora, voltando aqui um pouquinho sobre essa questão de discriminação, há um tempo atrás, eu fiz uma entrevista com a senhora, ela até faleceu hoje dia. Ela foi parteira e benzedeira. Dona Benzinha. E ela me contou muito sobre... Eu entrevistei ela para ela contar a história dela desde criança até os dias atuais, né? E fora da entrevista, ela me contou que o pessoal tinha muito preconceito com ela quando ela estava viva. Agora, no tempo que ela já faleceu, né? Muito preconceito, que ela não gostava de falar, mas ela falava comigo que ela já fez muita caridade na vida dela, saía daqui para o Rio de Janeiro com a galera que pegava ela para participar de cultos, né? Então, eu vi ela muito receiosa, né? Uma pessoa que foi tão útil para Paracatu, que fez mais de 80 partos como parteira, benzeu meio mundo, né? Então, quando ela conversou comigo, eu já entendi a questão do preconceito que tinha, e ela não falou diretamente comigo que ela era de religião matriz africana, mas no papo nosso foi surgindo, eu vi Sim. que ela era, mas ela nem para mim ela não falou diretamente, por causa do preconceito que o pessoal do quilombo, né, os quilombolas, discriminavam ela. Entendeu? Parece que era um rancor que ela levava Sempre, com ela. Sim. Entendeu? Eu conheci muito gente boa, gente finíssima, né? Agora, essa questão de religião de matriz africana é também uma hipocrisia muito grande
que as outras religiões têm contra essas religiões, porque nós vivemos num país laico. Se a gente vive num país laico, o próprio povo dessas outras religiões tinham que defender essas religiões que existem de matriz africana, porque é uma questão do nosso país, do nosso povo, da nossa cultura, né, seguindo a nossa Constituição, mas esse próprio pessoal dessas outras religiões discriminam. Mas já que você tocou nesse assunto, né, eu vou fazer só um parênteses aqui. Eu não estou aqui para, né, mas a gente tem que conversar as coisas que acontecem com a gente. E para você dar certo, você tem que negativar alguma coisa. Né? E porque se eu não negativar, falar que aquele produto ele é ruim, ele é mau, como é que eu vou vender o meu produto que é do bem? Desqualifica um para qualificar o outro. Então, como é que que tal. Então, mas você pode já perceber o que eu vou falar assim. Não sei se você já viu alguma propaganda, venha para sexta-feira da desobsessão. O olhinho sagrado. Já está tendo até sal, né? Sal grosso ungido. Então, essa situação eles nunca vão falar bem de uma outra. Né? Inclusive, até, já que você falou sobre o país laico, né, há pouco tempo atrás aí teve uma votação na Câmara dos vereadores aqui, onde um vereador colocou como lei, né, lei municipal, né, a Bíblia como material obrigatório nas escolas de apoio. Vamos lá, beleza. Vivemos num país laico. E eu tenho a neta de 3 anos que estuda numa escola municipal. E ela é de religião de matriz africana. Né? Nossa religião não tem Bíblia. Então, quer dizer que ela vai ter que ter o material de apoio lá, que é a Bíblia? Como é que funciona isso? E o interessante quando você fala isso aí, Denilson, eu como atuo na área de meio ambiente há mais de 40 anos, todo mundo me conhece em Paracatu, né, atuando nessa área, e por incrível que pareça, as únicas religiões que têm uma ligação direta e defendem a natureza o tempo inteiro e trabalham de mãos dadas com a natureza são as religiões de matriz africana. Isso é incrível. Incrível. Sim, porque a gente precisa da natureza. A gente precisa de Nós fazemos parte dela, sim, né? A gente precisa de uma cachoeira, precisamos de uma mata, precisamos alimento, né? do alimento, precisamos do sistema. Da água, do ar, né? Até da bactéria a gente precisa, porque, vamos lá, a gente faz uma iniciação. Dentro dessa iniciação tem restos de animais que é usado, tem situação. Então, onde que a gente vai jogar esses restos? Porque tudo que a gente está usando é coisa da natureza. A gente vai colocar no lixo? Não tem como. Então, a gente usa a natureza para poder devolver à natureza aquilo que ela nos dá. Então, não tem como eu ser de religião de matriz africana que eu sou o primeiro a destruir. Porque vai contra nossos próprios princípios, contra a nossa ética. Oxós é o rei da caça, o rei da mata, né? Do mesmo jeito que Oxum, da cachoeira. Então é tudo que a gente precisa. Então, a gente tem que tratar bem a natureza, porque dela a gente, né, tira tudo que a gente vai. Inclusive, igual roça de santo, geralmente é uma roça de santo
que é de religião, é o que a gente tem, ela é no meio do mato, porque lá a gente tira o alimento do mato, a gente planta, a gente colhe, a gente faz tudo e devolve tudo para a natureza. Aham. Entendeu? Porque um alimento que eu passo no seu corpo, aquele alimento está tirando a sua energia negativa e passando para aquele alimento. E quem é que vai dar continuidade nessa situação? A própria natureza. Eu fico às vezes observando o seguinte: tem religiões que têm a água benta, né? Água benta. A religião católica, eles usam água benta. E quando você vai para uma religião de matriz africana, a água benta deles, dessas religiões, é uma água que você coloca nela alecrim ou hortelã, Água de cheiro. né? Mesmo para consumo, Sim. né? Para consumo, mesmo para você beber. Então, é muito interessante essa questão das religiões de matriz africana. E quando você vai para benzeção, é a mesma coisa. Mesma Benzeção, por exemplo, a benzeção não é só a fé que está naquele pacote ali, não. Né? Tá a energia das plantas que são usadas para benzeção. Que você vê é arruda, é guiné, é a própria energia O da alecrim. planta, o alecrim, né? Que é utilizado na benzeção, a energia daquela planta que faz a melhora. E aí prova tanto que isso não é levado em conta, que quase a totalidade dos medicamentos que comercializam nas farmácias e que o pessoal consome veio de onde? Vieram das natureza. plantas. E você falando de uma benzeção aí, e outro motivo de eu estar dentro da religião de matriz africana é porque eu sempre, não sei se eu sou, quando, por meu pai vir do Pontal, ele veio muito do Pontal muito cedo, com 7 anos. Então, aqui em Paracatu, tinha uma casa, tem até hoje essa casa, mas não funciona desse jeito. Então, tinha uma senhora lá que recebia o pessoal do Pontal. E lá ela cuidava dessas coisas, tipo, igual, vou te falar, você deve ter conhecido Tião do Pontal, Aham, meu pai, você conheceu meu pai. aham. E essa casa é a Dona Maria José. Não sei se sabe ali, não sabe ali no Raiol da Angola, na rua, Travessa Gouveia, naquela rua da Sei, esquina. sei, sei. Lembro de uma senhorinha que morava lá, que Dona Maria José, a baixinha dos olhos azuis. Não estou lembrando dela, não, mas eu devo, assim, não, Então, não é ela, do meu convívio ela era direto, uma né? das benzedeiras aqui em Paracatu, que todo o povo lá do Rio da Angola, se você perguntar, foi benzido por ela. Pois é, e Então, benzeção, ela veio das matrizes africanas africano, através dos sim, africanos. Isso aí não veio de quando foi-se criadas religiões cristãs, por exemplo, igual a religião católica, porque muita gente dentro da religião católica, às vezes, eles até vão numa benzeção quando a coisa aperta, mas eles não acreditam piamente em benzeção. sim. Mas, e continuando, ela me ensinou a benzer, né? Então, aprendi muito com ela. Então, foi aonde que eu vim. E continuando dessa situação de natureza, nós de matriz africana, vou te falar, tem Eva que para você pegar ela, você tem que pedir licença. Aham. E tem Eva que, se você pega ela meio-dia, ela é de um orixá. Uhum. E se você pega ela depois das 18, ela é de outro orixá. E tem a questão de lua também, né? Sim, também. Então, tudo influencia isso. É. Aí, É a então, sabedoria do povo ancestral, preto, sim, como você falou, é a sabedoria do povo preto que veio para cá e foram incorporando sim. o nosso meio. É por isso que aqui é um país que nós estamos falando aqui, de todas as religiões, para conviver entre si. Porque aqui, como diz, aqui não tem ninguém, eu fico olhando por que tem tanto preconceito e tanta discriminação. Porque aqui não tem ninguém puro. Não tem um branco puro, não tem, né? Então,
é um tiquinho de cada. Viemos do mesmo lugar, vamos para o mesmo No lugar. e fica sempre um lá. Mas você falando da situação, a gente conversando aí, porque é, tem pessoas que pensam que a gente, nós, sacerdotes e médios de religião de matriz africana, é o dono de qualquer problema, né? Resolve qualquer problema. E não é bem assim. Mas você falando isso aí, ó, eu fico pensando, tem muita gente aí que às vezes adoece e quando você menos espera que as pessoas estão procurando uma religião de Matriz africana para poder sim. E não é pouca gente. Hoje está tendo, hoje o que mais aqui a gente vê é o que a pessoa tem problema, vai no médico, o médico não identifica. Toma remédio sem médico identificar e tal. Aí quando você vai, né, chega até a gente, né, a gente identifica que coisa que uma planta resolve. Um passar do gaio, dependendo da situação que você passar o gaio no corpo, resolve. A energia Sim. da planta neutraliza a doença. E é uma coisa que está vindo hoje muito, já a gente, como diz, conversando de medicina alternativa, a gente entende. É uma coisa que está vindo muito. Hoje o SUS já está trabalhando junto com o pessoal de matriz africana para poder isso. E é um dos trabalhos que eu tento fazer, porque que eu fico até indignado, porque tem cidade. Em Belo Horizonte já acontece igual a capelania. Em Belo Horizonte já tem terreiros que vai no presídio, dá aquela palavra, fazer aquele, né, dentro do presídio. Já tem hospitais que já autoriza você entrar com uma bacia de pipoca para poder passar a pipoca no corpo do doente que está lá no hospital. E já tem hospitais assim. Se você olhar, se você procurar nas grandes capitais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, está tudo trabalhando, já tem algumas de casas, né? Igual o sistema prisional, você tem que ser devidamente registrado, fazer um registro antes, pedir autorização para poder ir no sistema prisional. Então, se eu for conversar isso aqui em Paracatu, vou te perguntar agora, se eu for conversar isso em Paracatu, você acha que eu vou ter autorização? Não tem mesmo. Por exemplo, se você procurar um prefeito da cidade do interior aí, pode ser que encontre no Brasil algum prefeito, mas se levar uma ideia dessa para um prefeito, falar que eu sou do bem, eu quero levar o conhecimento de religiões matriz africana para presídio, para hospital, primeiro, eles não vão nem receber você. Então, eles não vão nem te escutar. E se escutar, não tem aprovação. Entendeu? Então, esse preconceito existe enraizado no nosso meio e eu não vejo a curto prazo, nem a médio prazo, isso ser resolvido. É igual outro dia a gente fez uma entrevista com uma pessoa sobre o uso do canabidiol. A ciência já falou que o canabidiol resolve, que é derivado da maconha, vamos falar bem claro, né? Que é um derivado da maconha que cura inúmeras doenças seríssimas, esquizofrenia, epilepsia, autismo, tudo quanto é coisa. E tem gente que não usa, mesmo escutando isso da ciência, e tem locais que não aceitam, né, essa questão desses medicamentos vindos da natureza, né, da energia da natureza. E aí é onde está a história das religiões de matriz africana que tem uma ligação direta com a natureza. Porque não resta a menor dúvida que a únicas religiões que têm uma ligação direta com a natureza, com as forças da natureza, são as religiões de matriz africana. Né? A gente que acompanha, que procura apurar conhecimento, a gente vê isso. Né? Bom, vocês estão aqui conosco
assistindo esse bate-papo aqui com o Edemilson, doutor Edemilson, que ele é um líder e um defensor das religiões de matriz africana aqui em Paracatu, é reconhecido pelo Brasil afora. E é o programa Pimenta Malagueta, né, através da Rádio Eldorado FM, também do canal do YouTube O Ativista Paracatu, que todo sábado, 9 horas da manhã, ele vai para o ar. E nós já estamos aqui indo para os finalmente. Já passou rápido o tempo, né? Já estamos quase 1 hora de programa aqui. Bom, pelo que nós conversamos, essas religiões elas surgiram aqui quando os escravos vieram. E foi assim, chegaram, foram discriminados, eles inventaram um meio de continuar, né? Continuar a defender os seus cultos, praticarem os seus cultos que tinham, que eu não sei se todos os quilombos praticam as religiões de matriz africana, ou boa parte de quem está nos quilombos, né, praticam isso. Eu não sei como é que é, não sei porque eu não tenho um conhecimento amplo sobre isso, mas sinto que existe isso, muitas vezes escondido, né? Porque, principalmente, que você vai em algumas regiões de quilombos, sempre tem antigamente tinha as comunidades de base da Igreja Católica lá dentro. Depois isso foi diminuído por causa da teoria da libertação, né? Sim. Que caiu um pouco. Hoje eles consideram esses padres ligados à teoria da libertação como subversivos, igual o Júlio Lancelotti de São Paulo, né, que dá comida para a pobreza, ajuda lá. Então, hoje, nessas localidades de quilombos, muitas vezes tem pequenas igrejas evangélicas, né, fazendo o papel que essas comunidades de base da Igreja Católica fazia. Mas a gente vê que ainda tem muita gente, né, nós que temos uma convivência com o pessoal de periferia, com o pessoal negro, aí a gente vê que tem meio escondido, mas tem. Né? Mas tem. E o pessoal de religião, aí, os cristãos aí também, na hora que o negócio aperta, isso eu sou testemunha disso. Na hora que o negócio aperta, corre para dentro do terreiro lá, né, para ver se consegue resolver alguma situação, né, de doença, etc, etc. Mas, para finalizar aqui, nós já conversamos rapidamente sobre a mistura das divindades dessas religiões com os santos católicos. Sim. Né? Inclusive, as imagens de Iemanjá são fantásticas, né? E todos os santos que são representados pelas divindades das religiões de matriz africana. Você já viu em carnaval, por exemplo, né? Escola de samba retratando, são figuras belíssimas, né? Agora, o que você espera do futuro dessas religiões? Olha, Porque a intolerância é muito grande. Inclusive teve o julgamento da nossa Yalorixá, Mãe Bernadette, que além de líder quilombola, era mãe de santo, né? Morreu por conta de defender seu território. Uhum. Donhão, mas hoje a luta é muito grande. Inclusive, tipo assim, no Rio de Janeiro, por Você exemplo. acha que mudou muito em relação ao início, de quando os escravos vieram para o Brasil, ou os escravos eram mais resistentes de que os pretos de hoje? Os escravos eram mais resistentes do que os pretos de hoje.
entendeu? Porque hoje, o que está acontecendo? Como essas religiões neopentecostais estão ganhando espaço, tanto pegando suas áreas, política, tudo, então as religiões de matriz africana vêm diminuindo mais porque o preto, ele em si, quando ele é meio, eu falo assim, a resistência, a ancestralidade que devia ter herdado dos seus ancestrais escravos, eu acho que por meia dúzia de palavras ele se entrega. Mas você sabe o que eu acho que é isso? Porque naquela época eles vieram com a cultura muito forte dos países africanos. E hoje a cultura aqui nossa, do nosso país, ela está degenerada. Tá. A verdade é que ela está degenerada, a cultura, o conhecimento. Então, as gerações novas dos descendentes dos africanos, eles foram perdendo referência e conhecimento. Sim. Então, é uma situação que a gente tem que lutar. Lutar, eu luto e continuo lutando, ensino meus filhos a lutar, né? E debato ainda, e eu falo assim, porque não vai ser uma pessoa que vai me desanimar da minha guerra, não. Entendeu? Eu tô por conta que é muito fácil você falar assim, ó, Denilson é de religião de matriz africana, não mexe com ele não, que ele faz o mal, né? Eu gosto que a pessoa fala isso, porque me deixa mais, não é engrandecido, mas me deixa mais imunizado. Porque eu falo assim, porque para você fazer mal, você não precisa de religião nenhuma, não. Tem muita gente que não tem religião, que faz muito mais bem do que quem tem. Sim, né? Porque se você tem coração, língua e palavra de pronunciar, porque a palavra tem força. E desejar o mal, aquele mal vai bater na sua porta. Então não vai ser religião A, B, C que vai fazer maldade, não. Pessoa, entendeu? Deve uma pessoa de uma outra religião que não seja e ela fica sabendo que você machucou, ela ainda é capaz de falar assim, tá vendo? Ele não me pagou, mas o homem cobrou dele. Então, ele me pagou em nome de Jesus. Então, diretamente ou indiretamente, a pessoa está fazendo mal. Né? Então, essa luta nossa, essa luta constante. Se eu for fazer uma festa do lado da minha casa, vai ter um evangélico do lado. E ele, consequentemente, deu 10 horas da noite, ele vai ligar para a polícia falar que eu estou com a perturbação do sossego dele. Né? Só para poder, mesmo se o barulho não estiver alto, só para a polícia poder ir lá na minha casa, para poder... Né? Essa situação é muito complicada. Se a gente for falar sobre isso e discorrer sobre essas discriminações, a gente vai falar muita coisa, porque nós temos muitos problemas a serem resolvidos com relação a isso que você acabou de falar e de religião. Por exemplo, muitas vezes, se você é de uma religião matriz africana, você não consegue nem um alvará de funcionamento para fazer uma festa. Não. No entanto, se essa ou aquela igreja ligada ao cristianismo resolver fazer uma festa de som altíssimo no meio da rua, não, consegue alvará e não se leva em conta o sossego público, não se leva em conta a lei do silêncio, não se leva em conta os idosos que estão por ali ao redor, não se leva em conta os hospitais que estão ali ao redor. Sim. Entendeu? Agora, se o matriz africana for fazer uma festa, meu amigo, nem alvará ele vai conseguir. Você sabe que, falando nessa situação, Brasília e Lusiânia, que está aqui perto, a gente, por eu
no meu sacerdote em Brasília. Eu tenho muito contato pessoal de lá. Hoje, para você fazer uma denúncia de algum terreiro, alguma casa religiosa de matriz africana em Lusiane e Brasília, fazer essa denúncia que eu estou perturbando o sossego, a pessoa tem que ir no batalhão. Ela entra dentro da viatura e vai lá junto, porque eles não estão aceitando mais ligação. Porque estava tendo muito trote de pessoas indo lá só por conta da situação da casa ser de matriz africana. É a nossa luta. Vamos ver até onde que nós vamos chegar, né? Ademilson, eu queria te agradecer muito por ter, né, colocado à disposição de estar conosco. Eu acho que deve ser, eu não sei se é a primeira ou é uma das únicas vezes que você deve ter conseguido algum espaço para chegar nos meios de comunicação para falar sobre isso, aqui em Paracatu. Eu acredito que seja, não posso garantir isso, né? Mas eu queria te agradecer e dizer que o dia que você tiver alguma atividade a ser desenvolvida e quiser usar aqui o nosso bate-papo, programa Pimenta Malagueta, para levar informações para a comunidade, a gente está às ordens, né? E queria que você deixasse um recado para nosso povo de Paracatu que está te ouvindo e quem está assistindo pelo canal do YouTube. Então, eu primeiramente quero te agradecer pelo convite, né? Eu acho que esse bate-papo aqui não deveria ser dentro do estúdio, deveria ser Público, no meio da rua. levado às escolas, Uhum. né? Porque lembrar bem que religião de matriz africana não é reconhecida só 20 de novembro, não. Né? Que você é convidado para ir numa sala de aula para falar só o que eles querem ouvir. Isso aqui deveria ser mais divulgado. Espero que, através do seu programa, outras venham fazer, né, o convite, né? E esse papel aqui é de suma importância, né? Levar o conhecimento, porque hoje que a gente fala assim que existe muito papagaio de pirata. Só fala o que escuta. Então, falar o que escuta, que fulano é isso. Não, você tem que conhecer, participar, para ver que aquilo não é o que seu avô, seu bisavô falava, que tal. Então, quero te agradecer, né? Quero agradecer o espaço da rádio, né? Rádio Eldorado, né? O presidente Zusa, né? E ao canal do YouTube Pimenta Malagueta, né? O ativista. O ativista Paracatu. Paracatu. E que seja seguir de exemplo, né? Para a gente dar continuidade a essa conversa. Como diz, eu sempre falo que falar de religião de matriz africana é um bate-papo assim que ele não dá para falar só em 1 minuto, 1 hora. Né? Então tem que ser sempre pautado os temas para debater em cima. Mas gostei do bate-papo, né? Tá de parabéns, né? Sempre acompanho quando eu vejo que lançou, eu sempre vejo, né? E quero te agradecer de coração mesmo, né? E com certeza vou precisar sim, porque um espaço desse público para gente que é de religião de matriz africana é de suma importância. Beleza. Obrigadão. Beleza, Edmilson. Muito obrigado a você, até a próxima. Você acabou de ouvir através da Rádio Eldorado FM 87.5 e acabou de assistir através do canal do YouTube O Ativista Paracatu, o programa Pimenta Malagueta. Hoje nós falamos sobre as religiões de matriz africana com o nosso amigo Edmilson, que é um apaixonado pela causa e vive a causa há muitos e muitos anos.
Nossos agradecimentos aos diretores, né, da Rádio Eldorado FM, Zusa, do Paracatuzinho e ao Alexandre, ao nosso técnico aqui. Nosso técnico aqui está... Nossa técnica, como diz o pessoal de redes sociais aí, né? O Vitor, que tem nos apoiado. Os nossos agradecimentos também ao Movimento Verde, a Coperfan e ao VIP Studio, esse espaço aqui. E agradecimentos especiais ao Edmilson por este bate-papo muito especial. Estaremos de volta no próximo sábado, nesse mesmo horário, beleza? Até breve, um abraço. Tchau. Arara é um arco-íris, rara cor azul, anil. Ara aos ventos com seu verde folha, acende as matas com seu vermelho febril. A arara que poderia ser o símbolo do Brasil. Cor de ouro, cor de mel e cor de cobre, nobre aquarela sobre uma tela, pátria das cores mil. Arara vem, arara vai, arara tem todo o direito de voar. Arara vem.